R$ 2, a cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$ 2 utilizando a chave eufaçomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB, apoio CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 4. Como se conduzir na caminhada. Olá, meus queridos irmãos, queridos amigos, alunos, professores, povo de Deus, nação santa. Quero cumprimentá-los com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma lição, desta feita, a lição de número 4, com a temática Como se conduzir na caminhada. Nesta lição, estaremos abordando sobre a vida cristã, tendo como padrão, como tipos, como modelo, a pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos que a nossa vida cristã, ela tem um padrão, ela tem um modelo certo, ela tem, na verdade, a expressão maior em Cristo Jesus. E quando lemos Efésios capítulo 2, verso 20 até o 21, ele é o fundamento, a pedra angular, na qual estamos alicerçados para vivermos a vida cristã à luz dos ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso texto áureo diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses 4, verso 5. Verdade prática: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Veja bem, a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria num contexto de oposição à nossa maneira de viver. É claro que estamos vivendo em um mundo pós-moderno, hedonista, materialista, utilitarista, ateísta, que na verdade nega a Deus, a palavra, os princípios cristãos. O Senhor Jesus Cristo, ele nos advertiu quanto a esta sociedade pecaminosa que haveria de nos aborrecer e nos odiar como odiaram a Jesus, porque pregamos a verdade, porque ensinamos o evangelho da santidade. E isso vai de encontro com tudo que esta sociedade, sem Deus, sem os princípios bíblicos, vive. De modo que o cristão, para ele se posicionar, seguindo firme para o céu, ele precisa manter-se incólume, e para tal é imprescindível que ele tenha a prudência e a sabedoria do Espírito Santo lhe guiando e lhe orientando. Em Mateus 10, Jesus Cristo ele foi óbvio quando disse que nós temos que ter a prudência da serpente e a simplicidade das pombas. Veja que são duas coisas aliadas. Então nós vivemos em um mundo mau, vivemos em uma sociedade corrompida, vivemos em uma sociedade de valores que são horríveis e que ferem os princípios da palavra de Deus. Como se portar? Como se conduzir na caminhada? É sobre isto que estaremos falando nesta lição. A leitura bíblica faz uso da passagem de Efésios capítulo 5, verso 15
até o verso 17. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Verso 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. No primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre o padrão de conduta na caminhada cristã. Subponto 1, Jesus como nosso padrão de conduta. 2, fazendo a vontade de Deus. 3, uma vida cristã bem-sucedida. Nós temos o nosso livro de apoio, que na verdade vem com um somatório maior, para que o irmão, a irmã, o professor possa recorrer ao mesmo e compreender ainda de forma mais ampla o ensino sobre a conduta do cristão neste mundo. Nesse primeiro ponto, falando sobre o padrão de conduta na caminhada cristã, na lição de número 1, nós falamos sobre o início da vida natural, que veio de Deus, e o início da vida espiritual, que se dá pelo novo nascimento. E quando nós começamos uma jornada nesta terra, nós temos um padrão de exemplo, de conduta, de orientação, que são os nossos pais. Os pais terrenos, os pais que trazem essa vida biológica, eles passam a ser considerados como modelos, como exemplos para os filhos. Desses pais, os filhos recebem a orientação, o cuidado, o exemplo moral, o exemplo ético, bem como também a questão da vida religiosa, da intimidade com Deus. Em Efésios capítulo 6, verso 4, a Bíblia diz: pais, não provoqueis aos vossos filhos, mas criai-os na demonstração da doutrina, do ensino da palavra de Deus. Veja que os filhos, para se conduzirem nesta vida e terem sucesso, é preciso que eles escutem os seus pais, respeitem a autoridade dos pais, sigam as orientações dos pais, bem como o modelo de vida, de conduta e de padrão de honestidade dos seus pais. Um filho, ele segue a vida nesta terra olhando e imitando o pai. Semelhantemente, a nossa vida cristã, ela segue um trajeto para o céu imitando o Pai eterno. Não um Pai terrenal, mas o Pai eterno. Quando lemos Efésios 5:1, a Bíblia deixa isso bem claro, que nós devemos seguir o modelo, o exemplo do nosso Pai eterno, que é o Deus Todo-Poderoso. E quando nós lemos a palavra de Deus em Hebreus 12, 6 e 7, está claro que os pais possuem o poder tanto de castigar como também de corrigir os seus filhos. Então, o pai terreno é o modelo de vida, é um padrão de vida, é o exemplo de vida para os filhos. O pai eterno é o modelo, é o padrão de vida para se viver a vida espiritual. Esse é o modelo certo para que a nossa conduta se firme de forma concretizada, seguindo o exemplo do nosso Pai eterno. Qualquer obra teológica, quando começa falando dos atributos de Deus, o descreve como amor, como verdade, como justiça, como santidade, como luz. Então, o padrão para uma vida cristã, ajustada, harmonizada, afinada, tem que seguir o modelo do nosso Pai eterno, o Deus Todo-Poderoso. Então, nesse primeiro ponto, nós estamos falando sobre isso. Nós temos aí o Pai humano e nós temos o Pai celestial que vai nos conduzir para a eternidade. É dever, é responsabilidade dos pais nesta terra ensinar os seus filhos para viver uma vida boa aqui neste mundo, mas a vida para o céu, o padrão é o Pai Celestial. No subponto 1, nós falamos sobre Jesus como nosso padrão. O Pai Eterno, ele enviou o seu Filho
que na verdade é o Emanuel, é o Deus conosco, como está em Mateus, capítulo 1, verso 23. Esse Emanuel, o Deus conosco, o Verbo que se humaniza, ele traz a presença de Deus para os homens. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Em João 14, Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. É muito importante atentar para isto, porque Jesus é o padrão, é o modelo para as nossas vidas. Ele nos ensina de como se portar e se conduzir neste mundo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver que em Jesus há coisas importantes. A primeira, Jesus fazia a vontade do Pai. Tudo que Jesus Cristo fez nesta terra seguia as ordens do Pai, seguia os parâmetros divinos do grande Deus eterno. De modo que, ao olhar para esta lição, nós podemos perceber que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo para revelar a vontade do Pai, o querer do Pai. E ele fez tudo conforme o Pai havia determinado. Quando nós lemos João, capítulo 13, verso 15, ele disse: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus Cristo, ele veio a esta terra como enviado do Pai, na autoridade do Pai, seguindo as orientações do Pai, e fazia tudo conforme o querer e a vontade do Pai eterno. Por que que ele é o nosso modelo? Por que que Jesus Cristo é o nosso padrão? Quando fazemos uso dessa palavra modelo, dessa palavra padrão, ela expressa uma norma determinada e aprovada consensualmente pela maioria ou por uma autoridade. E ali se tem uma base para se estabelecer uma comparação. É isso que quer dizer a palavra padrão. E o padrão da nossa vida, como já salientamos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio a este mundo, primeiramente, viveu conforme a vontade do Pai. Quando nós lemos João, capítulo 4, verso 34, está escrito: ele deixou claro que não veio para fazer a sua vontade, mas sim a vontade do Pai eterno. É isso que nós podemos analisar. E quando o cristão olha para Cristo, vai ver em Jesus o padrão de santidade, de verdade, de obediência, de submissão. Por isso, não foi à toa que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 2, ele disse: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a santidade de Cristo estava no seu proceder, na sua essência, de modo que ele procurava fazer aquilo que o Pai havia determinado que ele fizesse. Nos ensinos de Jesus Cristo, ele também deixou um padrão correto. Quando nós vamos para Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, ao tratar sobre o sermão da planície, como está em Lucas, ou o sermão da montanha, o Senhor Jesus, ele diz como o cristão deve viver nesta terra. São os princípios que foram delineados para aqueles que, na verdade, iam fazer parte do seu reino. E ele começa dizendo: bem-aventurados que promovem a paz, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados limpos de coração. E ele vai seguindo e vai mostrando a importância de viver os seus ensinos conforme um padrão de alto nível, um padrão espiritual. Se nós analisarmos, o Senhor Jesus, ele nos ensina o caminho certo para nos conduzirmos na jornada até chegar às mansões celestiais. E isso está claro na própria palavra de Deus. Aqueles que não se conduzem, por exemplo, na justiça,
agindo com misericórdia, tendo um coração puro, sendo um purificador, não suportar as perseguições por causa da justiça, jamais irão viver uma vida justa ou entrar na eternidade, porque não estão seguindo o padrão estabelecido pelo Deus eterno, pelo Pai Todo-Poderoso. Então, aquele que deseja se conduzir no caminho certo, deve atentar para Cristo Jesus como padrão maior, como modelo de vida, como modelo de santidade. Querido irmão, querido professor, é importante que se frise na sala de aula que aqueles que desejam ter uma vida perfeita de santidade devem olhar para Jesus. Todos os homens são falhos. Nós podemos pegar desde Gênesis até o Apocalipse e ver, a começar pelo nosso pai Abraão, se atentarmos também para Moisés, se atentarmos também para outras figuras importantes na Bíblia, todos foram falhos, todos tinham suas fraquezas. Agora, quando olhamos para Jesus, ele é o padrão de santidade. E ele traz, através dos seus ensinos éticos, não somente um padrão moralista, mas também o padrão espiritual para termos direito a entrarmos na Cidade Santa pelas portas. Então, você pode observar que nós temos aqui os ensinos de Cristo que servem como base para as nossas vidas, para que de fato possamos andar em santidade. A segunda coisa que nós podemos salientar aqui é que Jesus ele fazia a vontade de Deus. E quando nós falamos sobre esse ponto que ele fazia a vontade de Deus, conforme está aqui na nossa lição, é que aquele que procura caminhar para o céu deve viver no afã, na intenção de agradar a Deus. Ora, como é que eu vou chegar ao céu, como é que eu vou entrar no céu se eu não procuro agradar a Deus? O céu é para todos. Nós não privamos ninguém de entrar no céu, porque o céu é para todos. Mas para entrar no céu, o viver do homem e da mulher e do jovem tem que ser um viver que objetive a agradar a Deus. Nós já citamos aí João 4:34, João 17, verso 4, 19 e 30. Jesus viveu na terra fazendo a vontade do Pai. E quem faz a vontade do Pai busca lhe agradar em tudo. Basta nós olharmos para a própria palavra de Deus e entender que Jesus priorizava a vontade do Pai. Ele nos ensinou em Mateus 6,10, Pai nosso que está nos céus. Mateus 26, você pode ver 39 e 42. O Senhor Jesus sempre priorizou a vontade do Pai e não a sua própria vontade. De modo que, quando o cristão realmente quer ir para o céu, ele procura viver e fazer a vontade do Pai eterno. E há uma coisa interessante que eu quero dizer aos nossos queridos irmãos. Quando há em nosso coração, quando há no nosso interior, o desejo de fazer a vontade de Deus, sabe o que acontece? Não há espaço em nós para a grandeza, não há espaço em nós para a mentira, para a idolatria, para o egoísmo, para a busca de vantagens pessoais. Porque o que domina o nosso coração é o desejo do céu. E quem tem desejo do céu tem uma postura e se conduz no caminho de modo santo, como está em 1 Tessalonicenses 4:3. E essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Hebreus 12, quando nós atentamos para essa passagem bíblica, está escrito lá: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não há espaço para disputas, competições, intrigas, brigas no nosso meio, quando o cristão está na caminhada para o céu. Porque quem quer ir para o céu procura agradar a Deus e não aos homens. Isso está claro na própria palavra de Deus. Não há, por exemplo, espaço para acusações falsas, palavras indecentes, não há espaço
para ações mentirosas, não há espaço para contendas, não há espaço para inveja, porque o cristão está no caminho do céu. E o caminho do céu, já explicamos à luz de Mateus 7, 13 e 14, ele nos coloca em uma condição de renúncia. Isso está claro. E lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, a Bíblia diz: ora, tudo quanto quereis que os homens vos façam, façais vós primeiro. Esta é a lei áurea, a regra ensinada por Cristo Jesus. Então, quem quer ir para o céu, procura viver agradando a Deus. E o viver que agrada a Deus exclui tudo aquilo que é pecaminoso. Antes, prioriza a oração, prioriza a palavra, prioriza a santidade, prioriza uma vida justa. É isso que você pode ler em Mateus capítulo 6, verso 9 a 13, como está na palavra de Deus. E talvez você diga: pastor Aziel, e como é que eu faço para que estes ensinos tenham poder na minha vida? Peça ao Espírito Santo para lhe guiar, para lhe orientar. Porque em João 16, 13 diz: o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Nós temos aqui uma vida cristã bem-sucedida. O professor deve salientar que a vida bem-sucedida nesta terra, ela vai depender de vários fatores, mas em primeiro lugar, da influência dos pais nos lares, que formam bem seus filhos, estruturam eles de modo espiritual, psicologicamente, socialmente, intelectualmente. Agora, para a vida espiritual, o sucesso vem quando se toma Jesus Cristo como padrão, como modelo de vida. Gente, isso é maravilhoso. Nós podemos correr bem a vida cristã, conforme está em 1 Coríntios 9, 24 a 27, olhando para o padrão de santidade. Jesus não teve pecado, Jesus não teve inveja, Jesus não teve mentira, Jesus não teve falsidade, Jesus amava a todos, Jesus não tinha um coração cheio de ódio. Esse é o padrão, é o modelo de vida. Lá fora, as pessoas que querem ter sucesso tomam como padrões homens de vidas ilustres, grandes empresários, professores, doutores, quer seja na área jurídica, profissional, na área sociológica, em todas as áreas que alguém se destaca, você pega aquela pessoa como padrão, um grande empresário, um grande filósofo. E para o céu, quem é o teu padrão de vida? Quem é o teu modelo? E para se conduzir na jornada, você deve olhar para quem? Deve se espelhar em quem? Em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, meus queridos irmãos, ele é o padrão maior. Mateus 11, 29. Aprendei de mim. É isso que ele diz. Aprendei de mim. Leia Filipenses capítulo 2, versículo 5, que você vai compreender isso. Olha o que Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, nesse primeiro ponto, o professor deve destacar essas três coisas. Quem quiser uma vida de sucesso espiritual para chegar ao céu, precisa tomar como padrão a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, amados, ele é o padrão correto. E quando não se tem esse padrão certo, ou seja, quando se rejeita o caráter de Cristo, a vida santa de Cristo, o que acontece? A casa, ela pode ter uma boa aparência pelo lado de fora, mas como está lá em Mateus 23, 27, é simplesmente sepulcros caiados, apenas a aparência. Existem pessoas que passam um cal muito bonito na sua vida, mas por dentro está podre, porque não segue o padrão maior, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. No segundo ponto da nossa lição, nós estamos falando sobre fazendo a caminhada com prudência. Como é que se faz uma caminhada para o céu com prudência? Nós temos aqui algumas palavras e também adjetivos para aqueles que desejam se conduzirem na jornada para o céu da forma correta. A primeira que nós podemos falar
é a palavra prudência. Essa prudência nós podemos analisar. Vamos recorrer aqui à Bíblia Sagrada. Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Veja bem que nós colocamos aí na lição essa expressão binar do hebraico, olha que está aparecendo aí. Binar quer dizer compreensão, quer dizer discernimento. A segunda palavra está em Provérbios capítulo 9, verso 9. Olha o que diz a Bíblia. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência ou entendimento. Veja que agora, nesta segunda palavra, nós temos o lecar. Olha aí no hebraico, lecar. Esse lecar, ele quer dizer ensinamento, ensino, percepção, instrução, ensinamento como coisa ensinada, capacidade para ensinar. Você pode também ler Efésios capítulo 1, verso 8. E quando nós atentamos para Efésios capítulo 1, verso 8, nós temos a expressão phroneses. Essa expressão phroneses, ela fala de conhecimento, ela fala de entendimento. E aqui nós podemos perceber que o cristão que anda em prudência, em sabedoria, conforme a Bíblia está falando aqui, terá um viver moderado, terá um viver de qualidade nas situações vexatórias, conflituosas, naquelas que podem colocar em um desafio a sua vida para saber se o seu viver como cristão corresponde à palavra. É nesta hora que a palavra prudência, sabedoria se faz presente. Ou seja, tem que ter os atos da prudência como juízo, saber qual é a ação mais adequada naquele momento em que está presente o mal, em que está presente o bem, como agir, como proceder. É isso que o próprio texto está dizendo. Aliás, a recomendação bíblica e também paulina é para que nós tenhamos um andar em prudência. Em prudência. Estamos falando aí do texto de Efésios 1, verso 8. E esse andar em prudência, queridos irmãos, ele nos coloca em uma situação que dispõe a razão prática para discernir em qualquer circunstância o nosso agir de modo correto, de modo certo. Então, nós podemos analisar e entender que esse andar prudente é resultado da nossa intimidade e da nossa comunhão com Deus. Quem nos dá um andar em prudência, em sabedoria, um andar que venha glorificar a Deus, é o Espírito Santo do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos orienta, e a ação do Espírito faz com que esta palavra que nós meditamos e que amamos, ela seja colocada na prática, para que tenhamos um andar de prudência e de total separação desse mundo mau. Em prosseguimento, nós podemos ver aí nesse subponto 2, não andeis como nécios. Se nós analisarmos Efésios capítulo 5, ele está dividido em 3 momentos. E nesse capítulo nós temos a maneira do andar do cristão. Se você analisar a primeira parte de Efésios, no capítulo 5, 1 a 14, Paulo diz que nós temos que andar em amor. Quando você pega 15 até o 17, o apóstolo São Paulo diz que nós devemos ter uma caminhada sábia. E do capítulo 5, verso 18 a 33 de Efésios, ele fala sobre o andar com uma vida cheia do Espírito Santo. Ou seja, andar em amor, andar com sabedoria e andar com uma vida cheia do Espírito Santo. Qual é a vantagem disso, pastor Azel? Queridos, quando você anda em amor, quando você anda em sabedoria e quando você anda no Espírito Santo, você está tendo uma vida que corresponde ao querer do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, ele diz, vede prudentemente como andai. Atente para blepo, ver,
discernir através do olho, através desse órgão da visão. Mas ele está apontando aqui para um aspecto espiritual. E quando ele diz, portanto, ou seja, por esta razão, consequentemente, o apóstolo São Paulo, ele está mostrando para nós que aquele que tem uma caminhada cristã neste mundo mau vai rejeitar a fornicação, vai rejeitar a avareza, vai rejeitar a impureza, a torpeza, a tolice, a zombaria, o adultério, o pecado. Todas estas coisas, elas fazem o homem não entrar no céu ou no reino de Deus, como está em Efésios 5:5. Agora, se você quer um andar prudente, se você quer um andar que agrada a Deus, você tem que andar em prudência e em sabedoria. Não como os nécios. Olha aí, asofós. Essa palavra nécio que aparece aí em Efésios, asofós quer dizer um tolo, quer dizer um insensato. Asofós quer dizer uma pessoa ignorante. Então o cristão não é um tolo, não é um ignorante. Ele faz a sua caminhada no amor. Ele faz a sua caminhada na sabedoria, ele faz a sua caminhada cheia do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo usa essa ordem, vede prudentemente como andais, ele está dizendo que a nossa vida e a nossa conduta e os nossos hábitos deve seguir o modelo de Cristo e não o modelo das obras carnais infrutíferas das trevas. É isso que Paulo está mostrando aqui para nós. A verdadeira espiritualidade produz um andar em amor, em sabedoria e também em santidade. Pastor Zéu, e como é o andar do cristão? Simples. Agora nós temos a expressão sábios. Paulo diz que nós devemos andar com sabedoria. Sofós, essa palavra sofós, quer dizer uma pessoa hábil, uma pessoa capaz. Vocês sabiam que essa expressão, ela aponta para 3 grupos de pessoas? Artífices, aqueles que tinham habilidade nas artes, aqueles que eram instruídos e cultivavam grandes coisas. Em segundo lugar, os filósofos gregos. Quando se dizia que os filósofos eram sábios, eles tinham capacidade, eram bons oradores, tinham filosofias grandiosas. Mas, por fim, essa palavra sábio é aplicada também aos teólogos, ou seja, aqueles mestres cristãos que, na verdade, elaboravam os melhores planos para se viver uma vida à luz da palavra de Deus. Então, veja que Paulo diz que nós devemos andar como sábios. E aqui você tem a claridade, a singularidade desta palavra sábio. O nécio é o tolo, é o ignorante, ele não tem regra, ele não tem pudor, ele não tem caráter. Então, se eu ando como nécio, eu não estou me conduzindo no padrão certo para chegar aos céus. Antes, eu preciso andar como sábio. Interessante que essa sabedoria que Paulo está falando, ela não vem dos bancos universitários, das academias. É a sabedoria que vem do céu, que vem do alto. É a sabedoria para discernir. E isso está claro. E Tiago 1,5 diz, se alguém tem falta dela, peça a Deus que ele dá. É muito importante que o cristão tenha essa conduta dirigida por um viver sábio, à luz da palavra, à luz de Cristo Jesus. Portanto, querido irmão, devemos proceder conforme esta sabedoria. E por fim, no terceiro ponto, nós temos aí remindo o tempo. Quando nós atentamos para essa expressão exagorazo do grego, ela possui 2 sentidos. Remir, resgatar do poder de outro pelo pagamento, através de um preço, mas também ela pode ser aplicada, libertar o eleito da dominação da lei mosaica pelo preço da sua morte vicária, apontando para Jesus Cristo. O segundo sentido é comprar para si mesmo, para uso próprio, é fazer
Uso sábio, sagrado de cada oportunidade para fazer o bem. Veja que nós sabemos que vivemos em uma sociedade maléfica, pecaminosa. O dia de 24 horas, ele não tem poder nenhum. Não há maldade no dia de 24 horas, porque o dia foi feito por Deus. Ion foi feito por Deus. Aonde estaria a expressão dias maus? É claro que não está se falando do dia de 24 horas. Quando Paulo fala sobre os dias maus, ele está falando de uma sociedade maléfica, separada de Deus, dominada pelo pecado. Como diz 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. E essa sociedade que ela vive, separada de Deus, dominada pelo pecado, ela usa o tempo para a prática do mal. Quando nós vamos para Eclesiastes 3, todo o tempo que foi projetado por Deus lá na eternidade foi bom. Isso está em Gênesis capítulo 1. Deus fez tudo bom, não só a terra, o homem, mas também o tempo. Porém, o homem mau, ele faz mau uso do tempo. Há pessoas que usam tempo para fazerem rodinhas, reuniões, para falarem mal dos outros. Aí são os dias maus. Há pessoas que usam o tempo para matar. Há pessoas que usam o tempo para destruir. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos aprender a contar os nossos tempos. Aquele que tem um coração cheio de sabedoria, aquele que tem prudência, ele vai saber fazer uso de modo bom do tempo que ele tem. Ele vai usar o tempo para se consagrar, para ler a Bíblia, para orar, para viver em santidade, porque ele sabe que a vinda de Jesus se aproxima. Essa palavra remindo o tempo é uma expressão comercial. Os grandes investidores daquela época, eles esperavam o momento certo em que determinada mercadoria ia ter um valor adequado para que eles pudessem viver ou vender essa mercadoria. Era o pechinchar. Então, quando Paulo diz remir o tempo, era uma expressão usada para falar da sabedoria dos compradores, que usavam o momento certo, que o mercado estaria oferecendo o melhor preço. E aí a pessoa ia pechinchar até encontrar o melhor preço ou o melhor objeto. Semelhantemente, para a vida cristã, o verdadeiro cristão, ele usa o tempo para a glória de Deus. Isso é muito interessante. O apóstolo Paulo fala isso em Colossenses 4:5. Bem como o salmista no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Os dias são maus porque os homens maus estão nesta terra. Uma sociedade dominada pelo pecado, uma sociedade dominada pelas trevas. Mas o apóstolo São Paulo, ele foi categórico em Romanos 12:2, e não vos amoldeis, ou seja, não tome o padrão, o modelo de vida deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, os cristãos primitivos, eles achavam que Jesus ia voltar logo, era a parousia. E eles usavam tempo para o bem, para a oração e para a comunhão com Deus. Portanto, queridos irmãos, quando nós falamos que os dias são maus, isso está claro, ou o presente século mau, como está em Gálatas 1:4, o apóstolo São Paulo, ele estava dizendo que essa sociedade dominada pelo pecado, cheia de males, ela pode tornar o tempo, ou o nosso tempo, totalmente maléfico. Aquilo que deveria ser usado para o bem, para a glória de Deus, está sendo usado para o mal. Portanto, querido professor, fale isso na sala de aula e que o Deus eterno nos abençoe para sempre. Amém.
Se você é professor ou atua no departamento de ensino da sua igreja, não pode deixar de ler a revista Ensinador Cristão, a ferramenta ideal para dinamizar o seu ministério. São 25 anos aprimorando e promovendo a escola dominical. Artigos, subsídios, ED em Foco, conversa franca, entrevista com o comentarista das lições bíblicas, boas ideias, em evidência e muito mais. Adquira agora mesmo a revista Ensinador Cristão. Disponível nas livrarias CPAD, no cpad.com.br. Para assinar e receber em casa, ligue 0800 021 7373. Revista Ensinador Cristão. Um produto com a qualidade CPAD.